Olá, galera do YouTube, nós e vós contando histórias. Eu sou a professora Cíntia e eu estou aqui para desejar de novo para vocês um feliz ano novo, que possamos estar juntos nesse ano de 2026 que se inicia. Gente, não esqueça de se inscrever no canal, de deixar o like de vocês, compartilhar nossos vídeos. Isso ajuda demais para que o YouTube entenda que os nossos vídeos são interessantes. Então o like faz muita diferença. A inscrição de vocês é extremamente necessária para que a gente possa crescer, ok? Então, muito obrigada para quem já é nosso inscrito, agradeço. E para quem não é ainda, sejam bem-vindos, né? Então, olha só, hoje eu venho compartilhar com vocês algo que eu ouvi de uma das minhas irmãs, minha irmã Edna. Então, para mim, esse comentário que ela fez foi muito tocante, pois ela fala de lembranças, da lembrança mais querida que ela tem do Natal, que é simplesmente a memória do nosso tio José, conhecido como Zé Bobo. Pois, esse péssimo apelido era devido à sua deficiência intelectual. Gente, eram outros tempos, né? Infelizmente as pessoas não tinham esse cuidado, né? Era normal, entendeu? Pôr apelido, tirar sarro, às vezes até humilhar, entendeu? Isso era uma coisa, infelizmente, que acontecia, né? E era assim. Mas ele era uma pessoa boa, ele era generoso, ele era muito querido. E ele nos amava, ele gostava de visitar nossa casa. A gente morava na chácara, na nossa casa mágica. Então ele ia nos visitar sempre. E ele nunca chegava de mãos vazias. Ele sempre trazia frutas que ele colhia. Então ele vinha de longe, do sítio que ele morava com a minha avó. Então ele vinha com aqueles sacos imensos nas costas, sabe? Andava um trajeto gigante para poder trazer aquelas frutas. Então, quando a minha avó morreu, a minha avó, Maria Torres, ele foi para um asilo, né? Infelizmente, ele acabou sendo levado para um asilo, né? Porque as irmãs dele eram todas casadas, né? Então, e não puderam ficar com ele. Então, ele acabou morrendo lá. Sabe, isso foi uma coisa muito difícil para nós, assim, para a gente que era as sobrinhas, eu acho, sabe? Até mais do que para os irmãos, talvez, não sei. É a sensação que nós temos, né? Nós éramos muito pequenas. Então, hoje, nós sentimos muito. Então, a maturidade nos traz a consciência de que, infelizmente, não fizemos o que deveríamos, né? Mas é que nós éramos muito pequenos, nós éramos jovens. Todas nós. Eu, na realidade, eu devia ser bem pequena. Eu tenho lembrança dele, mas assim, pouca, né? Porque eu era menina. Então, é difícil. A gente não conseguiu fazer... não conseguimos evitar, vamos dizer assim, essa situação, né? Dele ir para um asilo, dele ficar lá. O meu pai, ele não tinha condições de cuidar do meu tio Zé. Meu pai, emocionalmente e psicologicamente, não poderia conviver com ele, sabe? Assim, eles não conseguiram, né? Não tinham, não tiveram essa condição, essa força, na realidade, de ir lá, de assumir e cuidar dele. Enfim, né? É uma coisa... assim, uma coisa triste, né? Mas onde eu quero chegar com toda essa história? Então, se você tem na sua família alguém assim, que talvez você não possa receber em sua casa, você não pode trazer para viver com você, mas você pode ser presente. Vamos supor que ele esteja lá nesses lugares de acolhimento, nos asilos e tal. Você pode ir visitar, você pode estar junto, né? Tentar perceber se está tudo bem, se não precisa de nada, mesmo que à distância. Isso vai fazer bem para a gente mesmo, né? Para que a gente não fique com essa impressão ruim, porque é muito ruim você ficar lembrando da pessoa e você tem a impressão de que
sabe, puxa, se eu pudesse, eu teria feito diferente. Sabe, gente, o si é terrível. Sabe, carregar o si é uma coisa muito difícil. Então, o si nos persegue, né? E nos persegue pela vida toda, porque toda vez que a gente pensa, a gente fica, e se eu tivesse ido? E se eu tivesse acolhido? E se eu tivesse lá junto? E se eu tivesse amado mais? E se eu? E se? Então, gente, nesse ano que está começando, eu gostaria de desejar nós que possamos viver mais o que realmente importa, para que possamos trocar o si por eu sei, eu fui, eu fiz, eu tentei, eu fiz o melhor que eu pude, tentei ser o melhor que eu pude. Ô Cíntia, o que eu mais gostava no Natal, na véspera de Natal, era o tio Zé Bobo chegando, geralmente com meio saco de manga nas costas, vinha a pé, nossa, longe pra caramba, lá da casa dele, no sítio, aquele sol de rachar, coitadinho, catava as melhores mangas, punha no saco, punha nas costas e vinha a pé trazer pra nós. Essa é a lembrança mais linda que eu tenho, sabe? Tanto esforço para vir passar o Natal com nós. Eu amava aquele tio. Amava. Tenho saudade dele até hoje. Muito, muito. Ele era infantil como nós, né? A gente falava a mesma língua.